Bem, Jujutsu acabou. Foi um final meio polêmico, né? Muita gente não gostou do final. Sinceramente, eu achei okzinho. E eu ia até fazer um vídeo sobre o que eu achei do final e tal. Mas foi antes da minha luz cair por uma semana inteira. Ah, Fátima, o Vaporão branco. Mas calma que eu sei que você clicou nesse vídeo pelo Sukuna. Então eu não vou contar minha triste história de quando eu fiquei uma semana sem luz. Eu até vou mais no final do vídeo. Então se você se interessar, fica até o final. Enfim, nesse tempo que eu tive muito tempo pra pensar, né? Eu acabei pensando muito sobre não só o final de Jujutsu no geral, como no personagem do Sukuna especificamente. Que sinceramente foi um personagem que pra mim nunca fedeu nem chorou muito. Eu não importava muito com o Sukuna. Acho que dentro de Jujutsu tinham vilões melhores que ele. Sim, eu não tinha nada melhor que isso pra pensar enquanto eu tava sem luz. Eu deveria repensar minha vida. Mas enquanto eu não faço isso e me jogo de uma ponte, eu vou falar um pouco sobre a minha interpretação do personagem do Sukuna. E de como ele é um vilão patético, mas isso é na verdade muito bom pra ele como personagem. Mas pra isso a gente precisa antes começar pelo começo. No caso, literalmente o começo, o capítulo 1 de Jujutsu Kaisen. No primeiro capítulo é onde a gente tem o primeiro contato com o Sukuna. Primeiro, obviamente, com o dedinho podre dele. O que gera toda a confusão e atrapalhadas do primeiro capítulo. Com a maldição invadindo a escola atrás do dedo do Sukuna e tal. O que é interessante perceber que desde literalmente o começo da história, o Sukuna é tratado como um problema, como um empecilho a ser resolvido. E depois, quando o Yuji finalmente come o dedo dele, é onde a gente tem a primeira aparição dele com falas, de fato. Ele ali presente na tela. E ele já chega basicamente falando: eu vou matar mulheres e criancinhas, vou fazer uma carnificina. O que é uma apresentação bem caricata, mas que funciona bem até pra já mostrar que o Sukuna é alguém mau e inescrupuloso. Vale sempre lembrar que um personagem ser caricato ou agir caricaturalmente, sei lá, não é necessariamente um problema. É só um personagem com uma característica exagerada. E no caso do Sukuna, convenhamos, pra ser mais caricato que só se ele falasse, sei lá: eu vou chutar cachorro de rua. Eu vou empurrar minha avó da escada. Eu vou cortar o gatonete do ditador, aquele arrombado. E como eu disse, pra mim aquela apresentação dele funciona ok até. E nessa primeira parte da história, tudo que a gente sabe sobre o Sukuna é que ele é esse grande cara do mal que precisa de um hospedeiro e que coma seus 20 dedos pra ele voltar completamente à vida, e que ele é teoricamente muito poderoso. Digo teoricamente porque até então que a gente viu do personagem era o poder dele sendo usado por outras maldições que comeram os dedos dele. Que sim, eram bem fortes, mas ainda assim não era nada que ele fez necessariamente. E ele derrotando nossos protagonistas, que até então eram um bando de adolescentes que acabaram de entrar nessa vida de mundo de feiticeiro jutsu. Então não é grande coisa. Aí ali ele também foi espancado pelo Gojo, mas até então é o Gojo, né? Não tem muito o que fazer. Até então ele era mais forte, ele espancava todo mundo, então... ok. Também vemos nessa primeira parte da história a primeira interação do Mahito com o Sukuna. Coisa que vai ser bem importante mais pra frente do vídeo, inclusive, então guardei na cabeça. Nessa primeira interação de ambos, basicamente eles zoam na cara do Itadori com o lance do Junpei. E a história mostra basicamente os dois pegando o Itadori como esse alguém pra eles torturarem e se divertirem, tentando quebrar o espírito do cara. Coisa que ambos se arrependeriam de ter feito no futuro, provavelmente. E mais tarde também na história a gente tem todo o lance das maldições de grau especial irem atrás dos dedos do Sukuna e tal. O que é importante porque deixa mais ainda no ar esse ar de poder e ameaça que o Sukuna representa. Que até essas maldições extremamente poderosas que são uma ameaça muito grande, sentem que precisam desse outro ser mais ameaçador ainda para poder concluir os objetivos delas. E ameaçador também sou eu te pedindo like imediatamente. Dê o like, se inscreva no canal imediatamente, entendeu? Comenta qualquer coisa aí só pra ajudar no engajamento, beleza? Voltando ao vídeo. Pulando pra Shibuya, que é o próximo momento que o Sukuna tem mais destaque. É ali que a gente tem noção da real natureza destrutiva do Sukuna. Ele não só derrota o Joe, que provavelmente é a maldição de grau especial ali do grupinho do Mahito, que era mais forte. Como também logo depois derrota uma Horage e destrói uma parte inteira de Shibuya. Tudo isso sem sentir dificuldade alguma, tá ligado? Até a cena dele lutando contra uma Horage sendo um prédio tomando refri com pipoca é maravilhosa. E isso é muito importante, essa parte da história, pra gente realmente sentir essa ameaça e não ficar só na história nos dizendo: o Sukuna é muito forte, hein? Confia. E a gente não conseguir comprar isso ou assimilar isso e ficar com uma sensação de que o Sukuna tira o poder da bunda no final da história. Coisa que ele faz, mas ele não tira o poder da bunda, ele tira uma arma da bunda. E tão rápido quando ele tirou, enfiaram em outro lugar e ninguém mais fala sobre isso, mas ok, a gente não chegou nessa parte ainda. Mais tarde no jogo da Bate nós temos o aprofundamento no personagem, que é muito interessante, que é a questão do amor. Sukuna aparentava ser alguém que era uma espécie de psicopata, basicamente, que não sentia empatia ou sentimento pelos outros, o que dava a personagens como Kashimo, a mina que possuía a irmã do Megumi, que eu não me importo o suficiente para lembrar o nome, e o próprio Gojo, a vontade de ensiná-lo o que é o amor através de uma luta. Afinal, o que aparentava era que, assim como Satoru Gojo, o rei das maldições e homem Sukuna, ele também não entenderia o amor por simplesmente ser forte demais. O que, assim como os outros personagens, o fazia se sentir sozinho e ser quem era no final das contas. Mas, no final da luta contra o Hajime Kashima, que eu não sei se dá pra chamar de luta, na verdade, já que diferente do Sukuna, o Hajime não teve esse cuidado pra fazer ele parecer alguém forte,
Ele simplesmente é o cara que chegou, ele bateu no panda, o que não é um feito de força muito incrível, que eu bato no panda, eu acho. Ele não é muito forte. Depois ele perde pro Hakari, e aí ele chega com toda a pompa lá contra o Sukuna. O Sukuna, acho que não dura nem meio capítulo, não lembro agora se é um capítulo ou meio capítulo. E ele morre. É um personagem meio tanto faz, mas enfim, não é dele o vídeo. Após ele já ter vencido o próprio Gojo, ele próprio disse que já conheceu o amor, mas ele próprio renegou esse sentimento. O que infelizmente nunca foi tão aprofundado na obra, né? Mas abre margem para nos ajudar a interpretar o final do personagem. Ao fim do último capítulo de Jujutsu Kaisen, capítulos após a derrota de Sukuna, nós temos uma última interação entre Mahito e Sukuna. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito de Jujutsu são essas cenas de conversa aí no pós-morte, sei lá, alguma coisa assim. Isso pra mim é uma das melhores cenas de Jujutsu acontecendo nesses momentos assim. Então, se Jujutsu vai deixar algum legado pro futuro que seja os caras conversando depois de ter morrido, vai ser muito legal. Mas então, nesse limbo entre as almas, a maldição da humanidade pergunta a Sukuna algo que ele já tinha percebido: que Sukuna mentia, não só para os outros, mas também para si mesmo. Ele dizia que vivia como queria, quando sentia fome comia, quando não sentia ódio matava. Mas Mahito diz que a vida dele foi em prol de uma vingança contra todos aqueles que maltratavam e zombaram daquela criança indesejada, se referindo ao próprio Sukuna, já que no próprio já tinha dito capítulos atrás que foi uma criança indesejada, provavelmente por ter devorado seu irmão no útero e nascido com 4 braços e olhos e 2 bocas e tal, semelhante a Lena, que serviu de inspiração para o seu personagem. Isso infelizmente é algo que fica também na interpretação e não é tão aprofundado, infelizmente, com muita coisa em Jujutsu acaba não sendo muito aprofundado e podia ser melhor trabalhado, mas não é. Enfim, o Rei das Maldições tenta negar isso, basicamente falando que era a mesma coisa e que esse era o único jeito que ele conhecia para se viver. Mas logo isso o próprio se corrige e diz que na verdade ele teve sim outra chance de ter uma vida diferente, mas ele não pôde conter as maldições que habitavam dentro de suas entranhas. Ele temia ser consumido pela sua própria maldição, o que obviamente eu não interpreto como literal de maldição mesmo, ou seja, é isso o poder dele, ou uma maldição literal, criatura física do universo de Jujutsu, mas sim interpreto mais como no sentido dos próprios sentimentos ruins do Sukuna, sentimentos negativos, que ele carregava dentro dele. Ele não sentia que podia conter o ódio e o desejo de vingança que habitavam dentro dele, assim como ele tinha medo que esses sentimentos o consumissem. Ou seja, ele decidiu cuspir tudo isso pra fora, decidiu jogar esse ódio contra as outras pessoas ao invés de guardar dentro de si. Diferente de Hajime ou do Gojo, que eram fortes porém solitários, Sukuna era solitário, o que fez ele se tornar o mais forte. A solidão da força era como uma armadura que protegia ele de se sentir humilhado e desprezado, ao mesmo tempo que permitia ele jogar toda a raiva que sentia acima de todos aqueles que ele quisesse. E é muito irônico que quem questiona ele sobre isso é a maldição do ódio da humanidade, né? Sukuna no fim é alguém infantil que não consegue lidar com seus próprios sentimentos. E no fim só basta alguém que ele considera inferior ameaçando derrotá-lo, que a máscara de O Rei das Mansões caiu. E ele se revela alguém que é fraco de espírito e é alguém patético no geral. Coisa muito semelhante ao que aconteceu com Mahito, mas Mahito é alguém que tido como covarde, que de certa forma patético desde o começo da obra, fazendo bia, enganando e se aproveitando das fraquezas dos outros. Mas são todas as coisas que o próprio Sukuna já fez também dentro da história. Mas o que tinha toda essa pose de o grande rei das maldições, alguém temido, alguém poderosíssimo, tanto para nós quanto para os personagens, o que acaba fazendo a gente ver ele como um vilão foda e poderoso, enquanto Mahito era só uma maldição infantil que levou um pau do ditador. E vale ressaltar que a famosa sendo eu sou você que ele tem com ambos os personagens, ela é extremamente parecida, obviamente, mas ela é muito diferente no sentido de que o Itadori é uma pessoa muito diferente em ambas as cenas. Na primeira, com o Mahito, ele fala que ambos são só engrenagens do mundo, e ele tem basicamente uma visão bem utilitarista da vida das pessoas, dizendo que a função dele é matar maldições e a função do Mahito é matar pessoas, então ele só vai matar o Mahito. E é assim que ele lida com o Mahito, como alguém que ele só precisa matar e tanto faz. Mas na cena com o Sukuna, o pensamento de Itadori já é diferente. Antes ele tinha uma visão utilitarista de que você tinha que encontrar seu propósito no mundo e fazê-lo. Mas depois, como ele próprio diz, ele pensa que mesmo que você não tem uma vida com grandes feitos, não tenha amigos, não tenha construído nada, a sua vida ainda importa. E quando ele diz eu sou você pro Sukuna, tem outro sentido, é o sentido de que ambos nasceram com uma grande capacidade de se tornar monstros, tanto por nascer deformado e odiado, tanto por nascer para servir como receptáculo para o mal. Mas como o próprio Yuji fala, ele teve seu avô, alguém que o ajudou a se tornar algo diferente, alguém melhor. Por isso Itadori oferece piedade a Sukuna, o que é um tratamento bem diferente do que ele teve com o Mahito, que ele simplesmente foi exorcizar o cara na porrada e foda-se. Isso porque, como eu disse, o pensamento dele mudou muito de Shibuya pra cá, como ele próprio fala também. Mas Sukuna nega todas as alternativas de piedade que o Itadori dá pra ele, e afirma em suas últimas palavras ser uma maldição. Mas quando ele já morto e a máscara dele cai finalmente, o Sukuna não é uma maldição, o Sukuna é seu humano. Ele reconhece o amor, como o Itadori também, mas ele decidiu renegar esse sentimento. Mas ele próprio admite ao Mahito que se ele tivesse outra chance de viver, afinal Jujutsu segue muitas coisas do budismo e a reencarnação é uma delas, ele escolheria viver de uma forma diferente.
Afinal, ele perdeu. Basicamente, perder foi o que humanizou ele, mas não do jeito que humanizou, tipo, Gojo ou Hajime, que eles eram muito fortes, aí eles perderam ele pra eles se sentiram alguém mais humano, de certa forma, depois disso. Ele perdeu e por isso ele foi obrigado a encarar suas próprias fraquezas. No fim, Itadori, de certa forma, foi quem conseguiu não mostrar ao Sukuna o que era o amor, mas sim reconectar ele com esse sentimento, o dando uma segunda chance de viver. Não pra amaldiçoar alguém, mas sim pra amar. E o Mahito ficou de xereca lá no final, porque ele merece ser arrombado, matou meu Nanami, filho da puta. E bom, essa foi a minha interpretação sobre o personagem do Sukuna. Personagem que eu sinceramente não gostava muito, mas ele subiu um pouco no meu conceito depois do final da obra e eu comecei a pensar melhor sobre o personagem. Eu originalmente ia fazer um vídeo sobre o final de Jujutsu, inclusive eu não odiei, que nem a maioria das pessoas, eu só achei um final meio ok, sei lá. Mas eu acabei ficando sem luz. Eu passei fome, mentira, eu não passei nenhuma necessidade, foi bem tranquilo na real, é só um exagero cômico. Mas eu passei fome, aí eu passei raiva. Isso atrapalhou todo o meu planejamento de vídeos, fiquei bem chateado mesmo, na real. Bem desanimado até pra voltar depois de um tempo. Mas tamo aí, né? Enfim, eu vou tentar voltar com 2 videozinhos por semana, tudo certinho, arrumar o canal direitinho. E tem vídeo de cultura pop toda semana aqui pra você. Se você gostou do vídeo, se inscreve, dá um likezinho, comenta alguma coisinha aí pra ajudar. Comenta o que você acha do Sukuna, o que você achou do final de Jujutsu. E eu acho que foi isso. Falou!